seguindo aqui, tá? Então a gente escreveu uma relação para essa carga infinitesimal. Agora a gente volta lá para o ponto. Bom, eu quero escrever uma relação agora do potencial que essa carga infinitesimal está gerando lá no ponto P. E aí a gente vai ter de novo recorrer a distância, né? Qual que é a distância que essa carga está? Como é que eu represento a distância que essa carga está? De forma genérica, né? Então a distância, vamos ver que cor que a gente pode usar aqui para ficar bom o contraste. Vamos ver se essa aqui vai ficar legal. Eu vou pegar a distância aqui, dessa carga genérica, né, que a gente representa num ponto, mas ela tem que valer genericamente para qualquer carga. Vou pegar essa distância, vou chamar de uma distância de um R minúsculo, um Rzinho, certo? R minúsculo é a posição aqui até o ponto P, ok? E essa posição da minha carga elementar em relação ao centro é o nosso R', né? Que a gente chamou aqui no caso, ó, o R', okay? É essa distância radial, essa coordenada radial. Então, a distância desse ponto, vamos ver aqui, até o centro do meu disco, vai ser a minha variável R', que é um R', certo? R' é uma variável, ela pode mudar de 0 até o R. R é uma constante. Olha lá, o disco tem 20 centímetros de diâmetro, de raio, né? Então isso aqui é uma constante. Mas R' não, R' ele tem uma liberdade para mudar. Ele pode variar de 0 até infinito, né? Mas no caso aqui ele pode variar de 0 até, a gente está interessado, até o raio R. R é uma constante, R' é uma variável com um grau de liberdade, certo? E novamente aqui a gente tem um triângulo retângulo aqui, então essa distância R' da minha carga até o ponto P pode ser escrita como uma relação trigonométrica aí, tal que R' ao quadrado é igual ao R' ao quadrado, a minha variável R' ao quadrado, mais a altura z ao quadrado do ponto P. No caso, para o nosso problema aqui, a gente está considerando que z também, o valor da altura z também seria uma constante. A gente poderia chamar, como no problema anterior, tá? De uma distância d, né? Como no problema da barra, uma distância d. Mas aqui é que a gente vai poder achar uma expressão no final que, enfim, a altura z do ponto lá a gente vai poder calcular o potencial, né, para distância, para alturas diferentes, certo? Então, Rzinho, R minúsculo, que é a distância dessa carga, pode ser escrito dessa forma ou da outra forma que a gente também já usou aí, como a raiz, né, R ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2, que é a raiz desse termo aqui, tá? Bom, agora a gente vai juntar isso aqui com aquele conhecimento do potencial de uma carga pontual, né? Essa pequena parcela de carga aqui do disco gera uma pequena parcela do potencial total lá naquele ponto. Então, a gente vai chamar esse pequeno potencial de também uma parcela, né? Um dV, que é gerado por essa carga dQ. Então, a pequena parcela de potencial que esse elemento de carga gera lá, ela vale a mesma coisa que ela pode ser dada pela relação de uma carga pontual, que é 1 sobre 4πε0, né, constante de Coulomb, vezes a quantidade de carga que a gente está considerando, a carga pontual, que é o meu elemento dQ.
infinitesimal de carga, dividido pela distância, simplesmente a distância. Qual que é a distância? É o Rzinho, lá que a gente definiu. Ok? Então, esse aqui, novamente, é o potencial, a parcela do potencial que essa carga está gerando lá. E agora fazer a substituição dos elementos que a gente definiu. Né? R a gente vai substituir por essa expressão, depende do raio e da altura. E a minha carga depende da densidade superficial de carga, da minha variável R', dR' e dθ. Tá? Então, dV a gente pode escrever como 1 sobre 4πε0 vezes a carga, aí é sigma, R', dR', dθ. Tá? Substituindo aqui essa expressão que a gente chegou para a carga infinitesimal. Tudo isso dividido pela distância R', que eu posso escrever como a raiz, ou z ao quadrado, mais a minha variável R' ao quadrado, tudo isso aqui elevado na 1/2, ou é a raiz disso aqui. Certo? Então, essa aqui é a expressão que nos dá, né, uma parte do potencial que é gerado por uma pequena parte da carga total do disco. Se eu quiser, a gente quiser determinar lá, bom, tá, vou considerar aqui uma carga elementar que está a um ângulo, tem um pequeno ângulo, né? Considerar um pequeno ângulo, uma distância R' aqui no centro, e tornar esse comprimento aqui uma percentual também do raio. Tomar essas distâncias e substituir, né, aqui na expressão, dR', pegar um pedacinho pequeno, um dθ aqui também, pegar um ângulo muito pequeno, um raio, uma distância do centro, né? Substituir aqui esses valores, a gente vai achar um percentual pequenininho, né, do potencial que está sendo gerado lá. Né? A gente quer saber, o que nos interessa é saber a contribuição de todo o disco, né, de todas essas parcelas. Então, como que a gente vai somar a contribuição das infinitas, né, cargas, infinitas parcelas infinitesimais, né, uma redundância aí, que tem aqui nesse disco, é fazendo a integração, né, somando infinitesimamente todas essas pequenas parcelas. Como é que eu faço a varredura completa desse disco? Né, pelas coordenadas que a gente tomou. Bom, por que a gente utilizou esse? Por que eu utilizei esse aqui? Né? Uma variação radial, dr, e uma variação dθ. Porque se a gente variar θ, né, de 0, pegar um ponto de referência de 0 até 2π, a gente completa uma rotação no disco. E se a gente pegar um R' que varia de 0 também, que é o centro do disco, né? Aqui o centro é o meu R' 0, até o raio total, que é o R maiúsculo, Rzão, né? A gente também cobre toda a distância radial desse disco. Ou seja, tá? A gente vai aplicar esses limites de integração para percorrer todo o disco neste elemento. Né? Então, somando essas contribuições aqui, ou seja, integrando elas, né? Se eu integrar para todo o disco, vamos pegar aqui, se eu fizer a integral para todo o disco, de dV, certo? Então, a gente tem o potencial no ponto P. O potencial no ponto P, então, é a integral dupla, no caso, desse elemento aqui. Vamos já simplificar as coisas, né? O que a gente tem aqui que são constantes? A constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, não depende nem de dr', nem de dθ. Não depende do ângulo, nem da posição da minha carga elementar. Né? Então, isso aqui é constante. Sigma também é uma constante. Não depende
de R' nem de θ. Depende apenas da área total do disco e da carga total que tem no disco. Então, sigma também é uma constante. Então, isso aqui pode ser, né, colocado à esquerda da integração, ou seja, sigma sobre 4π ε0. E agora a gente aplica uma primeira integral, que é a integral de R', por exemplo. A integral de R', eu vou tomar o raio desde, vou botar aqui, vou variar o raio R' desde 0 até R' chegar lá ao raio total do meu disco. Tá? E a segunda integração, eu vou variar o ângulo θ desde 0 até o ângulo θ 2π. Tá? E aí a função que restou ali, que é R', deixa eu colocar mais para cá, sobrou apenas R' sobre z ao quadrado mais R' ao quadrado, isso aqui elevado ao meio, que é a raiz desse termo aqui, e isso aqui está sendo integrado. Vou integrar primeiro em função de dθ e depois em função de dr'. Tá? Então, aí vem a parte de resolver o cálculo, né? Essa integral dupla aqui. E a gente vai obter, então, o potencial. Se as nossas deduções aqui anteriormente fazem sentido, estão corretas, aplicar aqui a resolução correta dessa integral, né? Então, partindo aí para o trabalho mais algébrico ainda, né? Mas a partir daqui é resolução de cálculo, mas enfim. Essa função aqui, ó, que a gente está integrando, toda ela é constante em função do θ. Então, ela sai fora, ela pode cair fora dessa integral aqui em função do dθ. E aí a gente tem simplesmente um ângulo θ variando de 0 a 2π. Né? Então, vamos fazendo as etapas aí. Vp vai ser a constante sigma 4π ε0. Agora, a gente já tem uma outra constante que saiu da integração de dθ, vai ser um θ, certo? Só que esse θ, ele aplicando os limites de 0 até 2π. Tá? E aí isso aqui vai multiplicar, vai continuar multiplicando a integral de 0 até R maiúsculo, de R' z ao quadrado mais R' ao quadrado, agora em função de dr'. Tá? Então, aí o passo final é resolver essa integral. Né? Este elemento aqui, né, aplicando os limites de integração, é 2π menos 0. Então, o termo 0 aqui anula todo o termo. A gente fica com 2π multiplicando sigma. A gente vai ter aqui, vamos ver, vamos fazendo as simplificações aí. Esta parte aqui, né? A gente vai ter 2π vezes sigma dividido por 4π ε0. Então, simplifica π e aqui vai ficar 2 sobre 4 apenas 2, né? Então, vai restar aqui na nossa expressão, na constante aqui na frente, Vp é igual a sigma, densidade superficial de carga, sobre 2 ε0. E aí isso aqui multiplica ainda a integral aqui, né? Que a gente não resolveu. Essa integral aqui. Integral de 0 a R de R' z ao quadrado mais R' ao quadrado elevado ao meio dr'. Tá? Bom, essa integral aí, certeza que todos vocês já sabem, conseguem fazer de letra, né? Eu admito que eu gastei um tempinho aqui para relembrar como é que eu fazia, quebrei um pouco a cabeça, mas porque já fazia um tempo aí que eu não resolvia uma integral dessa, mas é relativamente simples, né? A gente
posso pegar aqui, considerar um u, essa z ao quadrado mais r' ao quadrado, tá? Fazer aqui um du dr', então a gente tem que 2r', né? Essa função aqui. E agora eu vou substituir esse u lá dentro, né? Nesta parcela aqui. Então essa integral fica de 0 até r. Vamos ver aqui. 0 a r de r'. Como é que é? Resolução aqui por substituição de variáveis, né? Não lembro se é bem esse termo exato. Um r' sobre raiz de u, né? Porque eu peguei este argumento que está aqui dentro, eu chamei de uma função u, e que é o z ao quadrado mais r' ao quadrado. Derivei de u em função de r, me resta isso aqui. Agora estou substituindo lá por u raiz de u. E vou fazer a integral. A integração agora eu quero mudar isso aqui para du, né? Então a gente pega esta parcela aqui, a gente pode escrever que dr', ela também pode ser escrita como du sobre 2r', né? Dr' passando para o outro lado é igual a du sobre r'. E aí eu posso substituir esta parte. Vou escrever em verde aqui. 0 até r, r', r' não ao quadrado sobre raiz de u. E aí substituo o dr' por du sobre r'. Vai cancelar esse r' aqui, né? Então, sobre 2r'. A ideia toda é fazer esta variável aqui ser suprimida, cancelada, e aí a gente tem 1/2 de 0. Aí eu teria que trocar esses limites de integração. Vamos fazer mais simples aqui, simplesmente fazer a integral indefinida, né? De 1/2 de simplesmente a integral de 1 sobre raiz de u du. Tá? E essa integral aqui, ela é 1/2 de vai dar, está aqui minha notação, 1/2 de 2 vezes raiz de u, né? Mais uma constante de integração, cancela isso aqui. Isso aqui vira simplesmente raiz de u mais uma constante, né, na forma indefinida. Tá? E aí voltando agora para a nossa integral e substituindo u, né? Voltando a substituir u, que a gente quer agora aplicar este com essas grandezas. Então essa integral aqui vai ser raiz de, o resultado dela, né? Raiz de z ao quadrado mais r' ao quadrado. Na forma indefinida, teria que somar mais uma constante aqui, né? Mas como a gente vai aplicar os limites de integração, essa constante ela desaparece, né? Bom, e aí jogando essa resposta aqui, essa resolução aí, a gente fica com potencial no ponto P é sigma sobre 2ε0 vezes a solução dessa integral, que é raiz de z ao quadrado. Vou escrever aqui. Raiz de z ao quadrado mais r' ao quadrado. Tá? Não preciso botar mais a constante aqui, porque agora a gente vai aplicar os limites de integração, né? Então a constante menos a constante vai desaparecer. E aí, variando, a gente integrou aqui em dr, né? Então a gente vai variar o r' de 0 até, esses são os limites de integração, até r. Ok? Até o rzão.
E aí, aplicando isso aqui, bom, para o limite superior, então fica a raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, né? Z ao quadrado mais r ao quadrado, menos o limite inferior, que é raiz de z ao quadrado mais zero ao quadrado, ou seja, simplesmente z ao quadrado, né? Então, é a raiz de z ao quadrado, que é simplesmente z, certo? Então, essa aqui é a solução. A gente chegou aqui na solução final deste problema, né? Não tem mais simplificações a fazer nessa expressão, né? Então, esta aqui é a nossa solução para o potencial, uma função, né? Uma equação para o potencial elétrico gerado neste ponto P aqui sobre, né, acima de um disco carregado com distribuição de cargas uniformes, certo? Então, né, a gente chega nessa expressão aqui, em que o potencial naquele ponto P depende da distribuição, né, da densidade de carga na superfície daquele disco, da altura, enfim, do ponto P e do raio do disco, certo? De novo, né, lembrando, potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Ele não precisa de direção e sentido, ele tem apenas um valor que é a sua magnitude. Então, o potencial é um escalar naquele ponto. Vê. Agora depois a gente vai dar continuidade, vai ver aqui que a partir desse potencial aqui eu posso calcular o campo elétrico gerado naquele ponto P, né? Aplicando o quê? Aplicando o princípio de que o campo elétrico vetorial, né, ele é dado pelo gradiente do potencial elétrico, né? Lembram lá a aula que a gente viu sobre gradiente do potencial elétrico. O que é o gradiente do potencial elétrico? O gradiente do potencial significa eu pegar uma função do potencial, que é o que a gente tem aqui, uma função do potencial apenas em função do eixo z, da altura z, né, no caso, e aplicar aqui a derivada de cada componente, né? Eu vou derivar a função do potencial em função de x, e isso aqui vai me dar uma componente na direção de x, um vetor na direção de x, isso aqui é um gradiente, né? Eu vou pegar a função, vou somar com a derivada parcial da função potencial em relação a y e vou atribuir uma direção na minha direção y. E vou pegar a derivada parcial da função potencial, derivar ela em relação a um z e atribuir uma direção, né, no meu vetor, na minha direção do eixo z, né? De forma que, lembrando, né, a gente tem, se eu quiser saber somente a componente do campo elétrico, somente a componente x na direção x do campo elétrico, então eu pego menos a derivada parcial de v em função de x. Se eu quiser saber aqui somente a componente y, tá? O módulo da componente de y, eu pego menos a derivada parcial da função do potencial em relação a dy. Okay? Tá? E se eu quiser saber apenas o módulo da componente de z do meu campo elétrico, então eu pego menos a derivada parcial da função v em função de z, certo? Isso aqui me dá as componentes.